E no interior de Minas Gerais, nossa equipe de reportagem esteve na cidade do antidepressivo. A maioria dos 4.000 moradores de Piedade dos Gerais depende de remédios controlados. São 48.000 comprimidos de calmante por ano. Você vai ver as histórias de quem não consegue deixar a medicação e hoje sofre com os efeitos colaterais. Qual a explicação para o consumo tão alto desses medicamentos? A história de Eduardo com remédios controlados começou há 12 anos. Ele foi diagnosticado com transtorno bipolar e se aposentou por causa da doença. Com o tempo, a insônia também se tornou um drama. Era angustiante passar noites inteiras acordado. A noite é longa, ela é muito demorada. Você começa a pensar suas vidas, seus problemas, suas dívidas. Você começa a pensar nisso tudo. E a hora não passa? A hora não passa. E aí para o outro dia também? Não, aí você tem ressaca, você tem mal-estar. É assim, uma sensação horrível. Os médicos tentaram resolver o problema com diversos tipos de medicamentos, mas só deu certo mesmo com um dos tranquilizantes mais populares da indústria farmacêutica, o clonazepam. É assim há 8 anos e ele sempre tomou a dosagem máxima recomendada. Quando tentou diminuir, o remédio não fez o mesmo efeito. O senhor se considera dependente? Totalmente. Infelizmente, eu sou obrigado a te dizer que hoje eu sou dependente. E aqui na casa do Eduardo não é só ele que faz uso desse tipo de medicamento, não. Uma das filhas também toma o clonazepam. Há 10 anos, a Emanuele começou a ter dificuldade para dormir e decidiu fazer um teste com os remédios do pai. Como foi a primeira vez? O que você lembra? Eu tinha por volta de 17 anos, mais ou menos. Eu cheguei em casa muito nervosa, chorando, e minha mãe pegou e me deu um pedacinho de Rivotril e eu dormi a tarde inteira, praticamente até a noite. E aí eu vi que aquilo ali me fez bem, me relaxou. E aí eu comecei a fazer uso dele, sem ir ao médico, sem ir ao psiquiatra. Sem receita? Sem receita, porque eu pegava o do meu pai, escondido. Eu vi que meus clonazepam estavam sumindo, desaparecendo. Alguém estava usando, né? Até que um dia ela falou que ela estava usando, que ela estava dependente, tudo. Conversou com o psiquiatra, que aliás é o mesmo, nosso. E aí começou. Aí é uma briga, né? Às vezes eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, me dá um clonazepam para mim dormir. Aí com muito custo, ele me dava, mas totalmente contrariado, falando, vai ao médico, consulta. Diminui, toma só meio, toma um quarto, não toma, vai no psiquiatra para você arrumar. Com o tempo, Emanuele ouviu os conselhos do pai e procurou um médico, mas já era tarde. Ela também se tornou dependente do medicamento. Quem tem insônia, a insônia é muito forte, a gente precisa tomar. Porque é uma noite, se você ficar sem tomar, é a pior noite que tem. Não passa, você fica pensando e vira de um lado para o outro. Fica aquela preocupação, preciso dormir para mim acordar, para mim trabalhar. Como é que eu vou fazer se eu não conseguir dormir? Fica aquela pressão. Mas para este médico não é bem assim. O melhor jeito de tratar a insônia não é combatendo só a insônia, mas combatendo o problema de base. Esse é o fundamental. Segundo ponto, na maioria das vezes a gente consegue resolver os problemas de insônia com medidas não farmacológicas de higiene do sono. Pequenas coisas, evitar barulho, evitar luminosidade, cuidar da cama, né, do ambiente, evitar usar café antes de dormir, por exemplo, evitar consumir álcool, enfim, medidas que não vão medicalizar, que não vão usar uma outra droga para combater o problema. Além da dependência, o clonazepam provoca uma série de efeitos colaterais perigosos, nem sempre percebidos pelos usuários. Por exemplo, existem evidências científicas de que quem usa essas medicações por longo prazo tem chance maior de sofrer acidentes com trabalho manual, por exemplo, na hora que for costurar, né?
mesmo em casa para consertar alguma coisa, mas também acidentes automobilísticos. As pessoas que usam clonazepam batem mais o carro, tem mais acidentes automobilísticos. Segunda coisa bastante comum, né, o efeito colateral bastante comum. As pessoas que usam clonazepam têm uma tendência a ficar mais antissociais, né? A ficar mais restritas em casa, às vezes isso acaba provocando uma certa tristeza, né, e um isolamento social. Outro efeito bastante comum, que é grave para idosos, é que o clonazepam aumenta o risco de quedas. As pessoas que usam essa medicação caem mais, e uma queda no idoso pode ser a porta de entrada para uma série de outros problemas, inclusive da morte. E engana-se quem acha que o uso abusivo desse tipo de medicamento é mais comum nas grandes cidades por causa da rotina mais agitada da população. Curiosamente, aqui em Minas Gerais, as cidades que lideram o ranking do uso do clonazepam são do interior do estado. O município de Piedade dos Gerais, por exemplo, tem menos de 5.000 habitantes, mas o consumo do remédio de tarja preta aqui é altíssimo. No posto de saúde, os números impressionam. Por mês são distribuídos 4.000 comprimidos e anual são gastos 48.000 comprimidos. Nós temos 60 pacientes que fazem uso do clonazepam de 2 mg e temos 20 pacientes que fazem uso de clonazepam de 2 mg por ml. A média anual mostra que são distribuídos mais de 10 comprimidos por morador, quase 3 vezes mais que na capital mineira, onde a proporção não chega a 4 unidades por morador. Isso sem contar os medicamentos que são vendidos nas farmácias particulares. O paciente já chega impondo. Eu tomo o clonazepam há tanto tempo, preciso da receita, não fico sem ela. Aí você se sente às vezes até constrangido, entendeu? A não prescrever. Apesar da gente tentar combater, entendeu? Orientar ostensivamente, né, essa necessidade do abandono do uso do medicamento. O paciente reage de que forma? Não aceita, fala que está acostumado, que ele não vive sem o comprimido. Nas ruas de Piedade dos Gerais, é fácil encontrar pessoas que admitem o uso do clonazepam. Eu não almoçava, eu não jantava, eu não dormia, eu não fazia nada. Minha vida era um transtorno o dia todo, agitada, nervosa. A minha depressão não foi assim, eu querer abandonar meu filho. Eu não gostava que ninguém visse ele, nem pegasse ele, ninguém podia pôr a mão nele. Minha depressão foi terrível. E eu tomei vários tipos de remédio. E nenhum valeu nada. Foi só o Rivotril mesmo que se deu. Eu fui em 10 tipos de médico. Daniela começou a tomar o tranquilizante há 10 anos por causa de uma depressão. De lá pra cá, não conseguiu parar. O médico já até pensou em querer trocar, mas eu tenho tanta confiança nele que eu não quero parar. Mesmo o médico falando pra parar, você não quer? Não. Por quê? Eu tenho medo de parar e me sentir mal. E nem mesmo os efeitos colaterais conseguem fazer a cabeleireira mudar de ideia. Eu tinha uma ótima memória em relação a pessoas. Hoje eu olho as pessoas me cumprimentam e eu fico, nossa, como que é o nome dela? Esqueci o nome dela, de onde eu conheço essa pessoa? Eu não sei. Números de telefone eu guardava todos, hoje eu não guardo mais. Então, e assim, as pessoas me passam um recado, me falam alguma coisa, com o passar de minutos eu já não lembro mais. Mas por que num lugarejo tão tranquilo, onde a maioria dos moradores se conhece pelo nome e mantém o hábito de jogar conversa fora na calçada, as pessoas tomam tantos remédios controlados? A resposta pode estar exatamente na qualidade de vida. A população reclama muito de não ter nada. Chega sexta, chega domingo e não tem um parquinho para as crianças, para a gente adulto mesmo também não tem nenhuma diversão. Então isso faz com que a gente fica nervosa, ansiosa e chega a tomar os remédios até para dormir. Mas para os especialistas, nenhuma explicação justifica o consumo tão elevado do clonazepam. Lembrar que essa é uma droga. Pode ser vendida na farmácia, mas é uma droga. Então, se a gente combate a maconha, combate o crack, combate outras drogas, talvez mais importante é combater mesmo aquelas drogas vendidas na farmácia. É um problema de saúde pública e com todas essas consequências que eu disse. Eu recomendo fortemente que procurem o Sistema Único de Saúde, as unidades básicas de saúde, os PSFs, né, os centros de saúde, os postos de saúde. Eles têm profissionais, né, não tanto quanto a gente gostaria, mas em muitos lugares nós temos bons profissionais que têm inclusive capacidade técnica e têm conhecimento para poder fazer a desintoxicação e combater essa dependência química dos benzodiazepínicos.